E aí, galera, tudo bom? Exercício número 3 da nossa lista de gráficos. Dado o gráfico ST, dois móveis A e B, representados por arcos de parábola, julgue as alternativas em verdadeiro e falso. Então, é para a gente julgar as alternativas entre verdadeiro e falso, analisando os gráficos, né? Bom, ele me deu o gráfico S por T. Ou seja, o gráfico da posição pelo tempo. E ele diz que A e B são representados, as curvas A e B são representadas por arcos de parábola. Então vamos relembrar um pouquinho sobre a teoria na construção de gráficos em relação a gráficos de parábola. Bom, quando eu tenho um gráfico do espaço pelo tempo, e ele é representado por uma parábola, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a parábola A, e ele é representado por uma parábola, o que isso significa? Bom, a parábola é definida por uma curva de segundo grau. Então, eu tenho uma função de espaço pelo tempo de característica de segundo grau. Ou seja, a função característica para ela é aquela famosa função do sorvetão. É um movimento uniformemente variado, onde eu tenho o quê? A aceleração constante. Beleza? Bom, de acordo com a concavidade da parábola, nós podemos definir, por exemplo, o sinal da nossa aceleração. Essa aqui, por exemplo, parábola A, ela tem uma concavidade para cima. Então, temos que a aceleração do objeto A ela é maior que zero. Se a gente comparar aqui no nosso gráfico, a concavidade de B ela é para baixo, né? Então, podemos afirmar que a aceleração do bloco B ela é menor que zero, negativa, por exemplo. Bom, fazendo essa breve análise aqui, nós podemos ler as questões para começar a resolver o exercício. A primeira afirmativa diz: os móveis A e B estão com movimentos uniformemente variados. Bom, essa afirmativa é verdadeira, né? A gente acabou de falar aqui, inclusive, ó, quando eu tenho arcos de parábola, o nosso movimento é uniformemente variado. Ele diz também que a ordenada de B na origem dá a sua posição escalar no instante em que começou a contar o tempo. Ou seja, entre parênteses, a posição escalar inicial. Então, ó, vamos lembrar primeiro que a nossa ordenada, quando a gente fala abscissa, a gente está falando do x. Quando a gente fala ordenada, a gente está falando do nosso y, né? Então, a gente está perguntando em relação à nossa característica em y, beleza? Bom, então estamos olhando para a nossa característica em y. Ele diz que essa característica em y, ou seja, a ordenada aqui, opa, deixa eu mudar de cor aqui, aqui, esse ponto aqui, ele dá a posição escalar no instante em que começou a contar o tempo. Ó, esse ponto aqui, o instante t0, o instante em que começou a contar o tempo. O nosso tempo igual a zero aqui, inclusive, no nosso exercício. Então, realmente, é a nossa posição inicial. Se a gente olhar aqui, inclusive, nas nossas fórmulas, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2.
Quando o tempo, então, for zero, ou seja, a característica sobre o eixo y, o que eu tenho? Ó, zero aqui, e sobra aqui o S é igual ao S0. Ou seja, é a nossa posição inicial, né? Nosso S0 aqui. Então, a gente sabe que a nossa letra B também é verdadeira. O coeficiente angular da reta U tangente à curva A no instante t1 é igual à velocidade escalar do móvel nesse instante. E isso aqui, galera, que ele está dizendo é exatamente a teoria. Quando eu calculo a reta tangente em um determinado ponto, eu estou calculando a velocidade instantânea naquele ponto. Eu estou calculando a velocidade do objeto no ponto em que eu calculei a minha tangente. É exatamente a definição da derivada. Se a gente lembrar, na verdade, não é um assunto muito abordado no ensino médio, em cursinhos, é mais um tema ali para a faculdade, para ensino superior, mas a gente sabe que a velocidade de um dado objeto é a derivada do espaço pelo tempo. E isso aqui é uma característica tangente da curva. Lógico que tem muito mais regras aqui envolvidas, né? Mas para nós respondermos apenas essa questão, sempre quando a gente tiver uma curva parabólica da nossa função do espaço, a reta tangente em um determinado ponto, no caso, ele nos deu aqui no ponto T1 aqui, essa reta tangente, ela nos dá a velocidade naquele ponto. Então, a velocidade, no caso, para o tempo T1. Beleza? Então, a 3 também está correta. E na 4 ele diz, o coeficiente angular da reta R, ou seja, a tangente à curva B no instante t0, é igual à velocidade escalar inicial do móvel. Então, ele nada mais fez que calculou aqui a reta tangente. E diz que, se eu calcular, então, para o tempo t0, o tempo inicial, eu vou achar a velocidade para o tempo zero, ou seja, a velocidade inicial do meu objeto. Então, essa teoria também está correta. Valeu, galera! Bom, essa questão, a gente tem que lembrar um pouquinho desse conceito aqui, que não é tão abordado no ensino médio e vestibulares, porém, quando a gente ouve ele pela uma primeira vez, a gente já consegue lembrar, né? O coeficiente angular da reta, ou no caso, a tangente em qualquer ponto da curva, vai me dar a velocidade instantânea daquele ponto. Se a gente tem, por exemplo, uma parábola, é porque nosso objeto está no movimento uniformemente variado. Então, a velocidade dele altera com o tempo. E aí, a derivada ou o coeficiente angular naquele ponto, ele vai me dar exatamente a velocidade naquele instante. Beleza, galera? Dessa forma, então, todas as afirmações desse exercício são verdadeiras e a gente finaliza ele por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.